Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, tua fidelidade, Senhor, que nos segue todos os dias, Senhor. Estamos na tua presença e somos gratos por você ter acabado com a inimizade que havia entre nós, Senhor. Somos teus filhos, templo e morada do teu Espírito. Estamos unidos em um só Espírito com o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos. Te rendo graças por essa manhã, Senhor. Que a tua palavra frutifique em nosso coração, Senhor. Que nós possamos estar atentos. Nós trazemos cativo a nossa mente, Senhor, nesse momento para compreender da tua palavra e crescermos no pleno conhecimento do Filho de Deus e da tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Você pode sentar. Obrigado, o grupo de louvor também. Aleluia. Aí abaixa um pouquinho, abaixar um pouquinho, por favor. Cinza. Aleluia, aleluia. Vocês estão me ouvindo direitinho aí no fundão? A galera do fundão, estão me ouvindo aí? Aí. Amém, irmãos. Deus é bom, não é verdade? Irmãos, na verdade, meus amados irmãos, já tem alguns meses, a gente está em setembro, né? Então, desde junho, que, de certa forma, irmãos, por incrível que pareça, eu estou ministrando a mesma coisa. Então, se você pensa, se você pegar aí de junho para cá, as minhas ministrações, eu ministrei sobre em que consiste o Evangelho. Depois eu falei sobre a condenação da prática do pecado. Depois a gente teve a oportunidade de falar sobre o que é a verdade mais recentemente. Irmãos, eu estou falando de uma coisa só, irmãos. Na verdade, nem eu, nem nenhum outro ministro que passe por aqui tem direito de falar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Amém? Pastor Cláudio, eu, os ministros que são licenciados aqui, a gente vai pregar a palavra mesmo. A gente não vai pregar nada que vá de encontro à Sagrada Escritura. Se eu fosse você, eu ficava alegre com isso. Eu dizia pelo menos um amém, um assim seja. Porque se você vai para um lugar onde se diz igreja cristã e prega outra coisa que não seja a palavra, você tem que rever as coisas. Né? O pessoal no tempo antigo, quando estava recebendo a palavra, eles conferiam nas escrituras para ver se aquilo era daquela forma mesmo. Então você está feliz por estar vindo para uma igreja, ouvir a palavra de Deus. Sabe, até quando eu ministrei sobre a alegria do Senhor, a gente viu que aquele versículo que dizia a alegria do Senhor é a tua força, o contexto era de um culto dominical de madrugada. Então, irmãos, a palavra de Deus é que tem que ser exaltada mesmo. Amém? E hoje, aproveitando o ensejo do dia de ontem e da reunião que a gente teve com os líderes e liderados, a gente vai buscar, irmãos, ver na palavra de Deus e trazer uma aplicação para o dia de hoje, para o dia de amanhã, que amanhã já não vai ser mais amanhã, amanhã vai ser hoje também, né? Para o dia que se chama hoje, de como a gente andar com a palavra de Deus nesse mundo, no que diz respeito à nossa cidadania. Amém? Então, o cristão, o filho de Deus, ele é cidadão dos... Diga assim, eu sou cidadão dos céus. Então você é cidadão celestial. Amém? A tua pátria amada, idolatrada, é
Deus, irmãos. Amém? Cuidado com idolatria, irmão. Mas eu acho muito bonito o hino nacional. Quem sabe cantar o hino todinho? Cuidado que provavelmente você não sabe cantar o hino todo certo. Então não levanta a tua mão se tu não tem certeza. Amém? Irmãos, a gente é cidadão dos céus. Glória a Deus, aleluia. Mas não deixamos de ser, no nosso caso, brasileiros. Amém? E quando você nasceu aqui, e você tirou seu registro de nascimento, né? Irmãos, você é um cidadão, desde o mais novinho, a mais novinha aqui, ela tem direitos que são garantidos por Constituição. Direitos constitucionais que são te garantidos. E hoje em dia, daqui a pouco eu falo desse material, hoje em dia é muito comum, e eu não vou dizer nem de hoje em dia, porque na verdade eu já venho vendo essas coisas há uns 4 ou 5 anos, ou até um pouco mais. E particularmente eu gosto de tirar print. Eu tiro um print e guardo para eu lembrar do que estão fazendo por aí. Irmãos, eu posso dizer, né, nome de veículos de comunicação aqui? Irmãos, eu sigo o Diário de Pernambuco no Instagram. É o único jornal que eu sigo, é o Diário de Pernambuco. E eu vejo nos comentários, quando se posta alguma coisa relacionado à política, ou relacionado à religião, ou relacionado os dois juntos, eu vejo o tipo de comentário que geralmente permeia esse tipo de publicação. E comentários como: igreja e política não devem se misturar. Igreja... Uma certa vez eu tirei um print assim, de um rapaz que dizia: é muito triste ver que existem poucos pastores progressistas por aí. E alguém comentou embaixo dizendo: pastor não deveria se candidatar. E outro dizendo assim: esse povo não deveria fazer parte da política. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Como pastor, realmente, o pastor, ele não vai exercer o seu pastoreio dentro do poder legislativo ou executivo. Dentro do poder legislativo ou executivo, ele vai ser ou parlamentar, ou prefeito, ou governador, ou presidente. Não é o lugar para exercer pastoreio. O pastoreio se exerce na igreja, irmãos. Mas a pessoa tem direito constitucional, políticos garantidos. Diga assim: eu, como filho de Deus e filho da nossa pátria amada Brasil, tenho direitos garantidos por Constituição. E sabe, você se converter a uma religião, quer seja ela cristã ou não, não exclui os teus direitos políticos. Sabe, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não abdiquei dos meus direitos civis, não. Você, quando entregou a sua vida a Cristo, você não abriu mão dos seus direitos civis. Dê um amém, irmão. Dê um amém. Porque isso é importante. Porque uma meia-verdade é uma mentira. E alguém dizer que a pessoa, porque é cristã, não pode se envolver com política, isso é falso. Isso não é nem verdade aos olhos da Constituição da República Federativa do Brasil e nem é verdade aos olhos da Constituição da República, não, do Reino. Amém, irmãos? Do reino dos céus. Quase que eu caio aqui e pego você também, né? Irmãos, o nosso reino celestial é um reino. Nós temos um rei, é uma monarquia, irmão. Não é uma democracia, não. Aqui na Terra a gente tem uma democracia, né, com
com 3 poderes no Estado do Brasil, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que vivem harmonicamente. Amém, irmãos? A gente tem que declarar a nossa fé. Eles vivem harmonicamente. É um verdadeiro sistema de freios e contrapesos que existe aí para regular os 3 poderes. Amém, irmão? Mas nos céus só tem um poder, que é o poder de Deus. E sob o seu nome todo joelho se dobra. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu não vivo aqui nesse mundo sozinho e sei que você também pode ser confrontado com alguém que diga assim: política e religião não se conversam. E, irmãos, eu tenho que te dizer, todas as áreas da tua vida, você tem que fazer convergir com a verdade. Em todas as áreas da tua vida. Então, se eu vou exercer uma função laboral, se eu vou para o meu trabalho, para o meu emprego, o meu emprego tem que convergir com a minha vida espiritual, irmãos. Eu costumo dizer que exemplos bem extremos deixa a coisa mais fácil de se entender. Amém? Então, irmão, se você se converteu e se aquilo que você fazia para ganhar dinheiro era subtrair pertences alheios sem uma retribuição financeira justa, uma prestação de contas, se você roubava, a Bíblia diz para você não roubar mais. Porque a tua atividade tem que converger com a realidade que Cristo colocou dentro de você. Então, se alguém se prostituía, que não se prostitua mais. Se alguém fazia uma coisa errada, que não faça mais. Por quê? Porque tudo se fez novo e uma realidade foi feita dentro de nós. E a gente tem que colocar isso para fora nessa realidade. Então, da mesma forma, irmãos, na nossa vida cidadã, a gente tem que fazer convergir aqui na terra como é a vontade de Deus nos céus. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, irmãos, como é que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra, se não fosse por meu intermédio, por seu intermédio? Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E mesmo que essa introdução fique até um pouco grande, é preciso para te localizar, porque eu não estou falando de política, eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia diz para a gente viver de forma digna do nosso chamamento, do nosso chamado. A gente não pode viver de qualquer forma. Da mesma forma, tudo o que a gente faz tem que estar embasado na palavra de Deus. Amém, irmãos? E ontem a gente teve uma reunião aqui. Caso você não tenha participado da reunião, você pode procurar o pastor Cláudio e depois pegar a tua cartilha que o Ministério Verbo da Vida fez com orientações político-sociais. Amém? A gente leu na íntegra e hoje de manhã a gente vai ver, quem estava aqui ontem viu que toda a cartilha ela é embasada na palavra de Deus. Alguns, glória a Deus, mas irmãos, isso aqui não é propaganda ideológica. Amém? Isso aqui é propaganda, sim, mas da palavra de Deus. Como eu estou fazendo agora, propagando a palavra de Deus. Isso aqui não é ideologia humana. Isso aqui, irmãos, é embasado na palavra de Deus.
E como você viu ontem, quem estava aqui, e como você pode ver também, é só procurar a gente que a gente dá uma cartilha dessa. Está recheada de versículos aqui, para tudo que a gente viu ontem. E aí, irmãos, a gente vai fazer hoje, na manhã de hoje, um apanhado geral, né, de como viver nesse mundo aí tenebroso, como se posicionar e gerar, irmãos, expectativas aí no teu coração, para que eu e você tenha a honra de sermos bem-aventurados. Inclusive, se for preciso, passar por perseguição. Pastor. Glória a Deus, pastor. Inclusive, irmãos, se a gente for achado digno de sofrer por conta do Evangelho. Amém, irmãos? Por quê? Porque a gente não negocia o princípio da palavra de Deus. A gente não negocia o princípio estabelecido pela verdade. Então, a gente vai de bom grado. Paulo, eu não me lembro agora qual a epístola que Paulo diz assim, olha, se for preciso eu sofrer a elibação, se eu morrer, se for preciso eu morrer em favor do Evangelho e em favor de vós, de bom grado eu farei. E ele ainda diz para o povo da igreja que ele estava escrevendo, dizendo, ó, já pode ser que chegue minha hora. Ele ainda diz assim, sejam participantes comigo dessa alegria. Dessa alegria de morrer por conta do Evangelho. Sabe? E se hoje eu estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo, publicamente, e para todo o mundo, pelo YouTube, se eu estou fazendo isso aqui hoje, irmãos, é porque homens e mulheres um dia derramaram o seu sangue para que a gente tivesse liberdade de fazer isso. E sabe, não é justo com essas pessoas que derramaram o seu sangue em favor do Evangelho, e também não é justo com o Filho de Deus que derramou o seu sangue para nos libertar, para trazer libertação aos cativos. Não é justo que hoje eu, através das minhas atitudes, coloque tudo isso a perder. Amém? Então a gente precisa ficar ligado. Diga assim, eu vou ficar ligado. E a gente vai começar a fazer algumas leituras, né? Porque a gente vai pregar a palavra de Deus hoje. E com a graça de Deus, todos os outros dias também, né? Amém. Não é só especialmente hoje não, mas como sempre a gente vai pregar a palavra de Deus. Mas aí eu vou fazer algumas provocações antes, para que você fique ruminando isso. Aleluia. Será que se posicionar politicamente e justificar sua posição por causa de determinado sistema de crenças é realmente errado? Ou só é errado os cristãos fazer isso? Porque não é exatamente isso que todos os outros fazem. Quem é liberal se diz liberal politicamente por conta de um sistema de crenças que ele tem. E ele se diz liberal e não tem problema nenhum com isso. Quem se diz socialista, se diz socialista por causa de um sistema de crenças que ele acredita, e ele expressa isso e não tem problema nenhum com isso. Mas se você se disser conservador porque você acredita na palavra de Deus e nos preceitos e no sistema de crença, na cosmovisão, para deixar a palavra mais bonita, na cosmovisão bíblica, isso está errado. Por quê? Está errado só com a gente. Os outros podem ter os seus sistemas de crença, as suas cosmovisões, de acordo com seus ideais, mas a gente não pode. Porque aí a gente vai ser taxado de um monte de coisas que termina com ista. Fundamentalista, fascista. O povo não sabe nem o que é fascismo. Aí fica chamando os outros de fascista. Então, irmãos, será que realmente é errado?
Será que o cristianismo proíbe o crente a não se posicionar politicamente? Porque pode não ser proibido constitucionalmente, na lei dos homens, mas será que a lei de Deus também proíbe? Porque se a lei dos homens permite, mas a lei de Deus proíbe, o que está certo é a lei de Deus, então está proibido. Então, se aos olhos de Deus é errado você se posicionar politicamente, não se posicione. Simples assim. Mas aí eu te pergunto, será que é errado? Será que Deus proíbe isso? Será que Deus não quer agir nessa área? Porque se a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida tranquila, como diz lá em Timóteo capítulo 2, que a gente tenha paz aqui, e as instituições sociais podem contribuir para a paz, porque é que Deus não quer agir através dessas instituições. Amém, irmãos? E será que a gente realmente tem que escolher entre a fé e os nossos direitos cívicos? Então, para a maioria dessas perguntas, eu vou deixar você meditar, mas a gente vai responder algumas, tá bom? José, Moisés, Daniel, Esdras, Neemias e Radassa, que a gente conhece por Esté, né? Todas essas pessoas no Antigo Testamento foram usadas por Deus politicamente. José foi governador do Egito. E veja, José foi governador do Egito para livrar o povo de um mal. Para fazer o quê? Para manifestar o cuidado de Deus para com o povo dele e para com o povo em maneira geral, irmãos. Porque o Egito ia passar por 7 anos muito bons e 7 anos de escassez. E Deus levanta José, mesmo José tendo passado por perrengue na vida dele, irmão. Você nunca foi vendido pelo seu irmão. Você nunca foi escravizado por conta de uma fuleiragem dos seus irmãos. José foi. Mas Deus estava preparando aquele camarada para ele ter estrutura, para quando ele chegasse lá em cima, no mais alto lugar que ele poderia chegar, ele não se corrompesse. Aleluia! E muita gente quer chegar num lugar socialmente possível, né? Mas não tem estrutura. E acaba galgando um espaço público, chegando nesse espaço público, e quando chega lá, não faz a vontade de Deus, porque não teve tempo de preparação. Amém? Da mesma forma, Daniel. Daniel também foi conselheiro do rei Nabucodonosor. Da mesma forma, Deus usou Daniel politicamente, mas ele era um homem de caráter. Ele era um homem rochedo, meu irmão. Penso num homem caba macho mesmo. Não se abriu, não se curvou, mas decidiu ficar com aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Moisés foi usado politicamente? Foi. Ele ia até Faraó, negociava com Faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito. Então, irmãos, eles tinham um papel político, sim. E qual foi mais que eu citei aqui? Esdras e Neemias foram importantes para reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? Recebeu autorização do rei para fazer isso. Recurso estatal para fazer isso, irmãos. O rei bancou, tirou o dinheiro do tesouro da coroa para bancar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esté, da mesma forma, o povo de Deus ia ser tudinho morto. Mas Deus levantou Esté, a rainha Esté, para junto ao rei Assuero
livrar o povo da morte. Ou pelo menos dar o direito do povo se defender. E que foi suficiente, é a mesma coisa. Deus livrou o povo da morte, certa. E, irmãos, Paulo, no Novo Testamento, Paulo não abdicou dos seus direitos civis, porque agora ele era cristão. E em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 22, abre lá em Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 22, a gente não vai ler muitos capítulos, não. Amém, irmãos? E também a gente não vai ler nenhum capítulo inteiro aqui, não. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui. No versículo 22, capítulo 22, versículo 22. Então, Paulo estava pregando a palavra de Deus. E, como sempre, né, tem gente que não gosta. E aí começou a perseguir ele. E no versículo 22 diz assim a palavra: ouviram-no até essa palavra. E então gritaram, dizendo: tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E qualquer semelhança, meu amado irmão, minha amada irmã, com os dias de hoje, a gente tem que ficar muito ligado. Porque, às vezes, quando a gente prega a palavra, quando a gente prega a verdade, pode ser que se levante alguém e diga: que absurdo, né? Esse homem não tem direito fundamental. Aqui era o direito até da vida. Por conta disso que ele disse, ele não tem direito de viver. Irmão, se alguém chegar aqui no púlpito não, porque a gente não vai permitir que ele tenha a oportunidade. Mas se alguém chegar perto de você, ou entrar naquela porta ali e gritar: Beelzebu é rochedo, Beelzebu é Jesus, Beelzebu expulsa Jesus, Satanás expulsa Jesus, Satanás é mais poderoso. Irmão, isso não dá direito a ninguém aqui de tirar a vida dessa pessoa. Né? Constitucionalmente ela tem direito de dizer isso. Liberdade de expressão. A gente não tem direito de tirar a vida dessa pessoa. Muito pelo contrário, como cristãos, irmãos, a gente tem o dever, como cidadãos dos céus, de instruir essa pessoa em toda a verdade. E demonstrar, pela virtude do Espírito Santo, que Deus é poderoso. Amém, irmãos? Então, cuidado, irmãos, para que a gente não fale dos outros, mas a gente mesmo caia nisso daí, nessa intolerância. Amém, irmãos? O Brasil é um estado laico. Dê um glória a Deus. O Estado brasileiro não tem uma religião oficial. E sabe, isso não é, como alguns querem deixar entender, de que é para tolir a liberdade religiosa minha e sua. O Brasil não é laico, não é para que a gente não possa exercer a nossa religiosidade. O Brasil é laico, é para garantir que todo cidadão exerça a sua religiosidade, inclusive a cristã. Se alguém no Brasil pode ser cristão, ou se alguém no Brasil pode ser um bandista, é porque o Estado é laico. E não vai perseguir ninguém por conta das suas crenças religiosas, irmãos. Então, se hoje a gente tem esse privilégio de viver num Estado laico, a gente tem que ser grato, zelar por isso, mas não abdicar desse direito que nos é garantido. Amém? Amém, irmãos. Então aí no versículo 23 diz assim: ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, apanhando, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele.
Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ao oficial que estava ali, amarrando ele para dar lapada nele. O que foi que Paulo disse? Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Sabe, Paulo poderia dizer nada, ele poderia ter ficado calado, ele poderia pensar, minha pátria é celestial, então de bom grado apanharei, de bom grado chicotar-me-ás, porque a minha pátria é celeste. Mas Paulo, como cidadão romano, ele tinha os seus direitos. E aí ele fala para o centurião, tu tá certo? Eu sou cidadão romano. E aí, ouvindo isso, o centurião, versículo 26, procurou o comandante e disse, que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Paulo respondeu, sou. Ele poderia ter respondido, sou cidadão dos céus. Mas ele disse, sou romano. Sou romano. Respondeu o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro para esse título de cidadão. Paulo respondeu, pois eu o tenho por direito de nascimento. Sabe, irmãos, nós temos direitos como cidadãos do Brasil por direito de nascimento. Sabe, e ninguém pode tirar esse direito da gente. E eu não estou falando de uma ideologia humana, eu estou falando da palavra. A palavra de Deus, ela garante que a gente não precisa abrir mão dos nossos direitos civis, não. Porque Paulo não abriu. José poderia dizer, não, isso aqui, política aqui, ó. Tu está me convidando, eu sou prisioneiro, estou preso aqui, tu está me convidando para ser governador do Egito. Posso não, porque eu não posso me envolver com política, não. José poderia ter dito isso. Mas se José dissesse isso, José estava impedindo o agir de Deus. Da mesma forma, irmão, vamos ter cuidado. Cuidado para que ninguém vos corrompa da verdade. Você não precisa abrir mão do seu direito, inclusive do seu direito de votar ou de se candidatar. Amém, irmãos? E aí, a gente está no capítulo 22. No capítulo 23, Paulo continua usando dos seus direitos. No capítulo 24 também. Irmãos, por assim por diante, lê isso daí. Você vai ver como, na prática, foi aplicado pelo apóstolo Paulo. Amém? Mas a gente não vamos entrar em maiores detalhes. Com relação a isso, eu vou realmente recomendar que você leia em casa. Amém? Então, 2 ou 3 pessoas vão ler em casa. Né? Eu sei que a gente está num domingo de manhã, dia 11 de setembro, né? Então, para muita gente aí, lembra alguma coisa ruim, mas hoje é aniversário da minha irmã e da minha prima também, nasceu no mesmo dia. Então, para mim é um dia alegre, um dia feliz, né? Um dia de agradecer a Deus pelo direito da vida que Ele nos deu. Amém, irmãos? Então, se alegra aí também. Se está com sono, está cansado, né? Tenta ficar acordado acompanhando aqui, porque isso é importante. Filipenses, capítulo 2. Geralmente eu estou com frio, mas hoje eu estou com calor. Está desligado ou está ligado aqui? Está ligado? Diminua, faça essa gentileza. Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Vamos ler do 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu queria destacar aqui no versículo 16, ele diz para a gente, no 15 ele diz para a gente ser luzeiros, e no 16 ele diz, preservando a palavra da vida. E nos últimos 2 domingos a gente estava falando sobre a verdade, e de que tem gente que por astúcia adultera a palavra. E nós estamos aqui, irmãos, para preservar a palavra, para proclamar a palavra, para fazer propaganda da palavra, propagar a palavra íntegra como ela é, porque se adulterar, ela não é palavra, é qualquer outra coisa, menos a palavra da verdade, porque a verdade não muda, verdade não muda. Aquilo que é hoje deixa de ser amanhã, nunca foi. A verdade não muda, irmãos. Então, nós devemos aqui, Paulo está falando para a igreja, de que a gente tem que ser irrepreensíveis e sinceros, mesmo estando no meio de uma geração corrupta. Mas ele diz que Deus está nos levantando para sermos íntegros, para não nos corromper, irmãos. Então, a unção que Deus libera para a igreja é para que a gente seja íntegro, que a gente não se corrompa. Por isso, irmão, que um cristão sincero e verdadeiro, ele busca a virtude. Ele busca ser virtuoso e expressar o bom aroma de Cristo no trabalho, na sua casa, na escola, aonde ele estiver. Inclusive, se ele estiver na política. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de mais cristãos sinceros na política. Eu posso dizer que sou empreendedor. Irmãos, quando eu abrir vaga de emprego, eu quero abrir vaga de emprego para um cristão sincero. Eu quero ser resposta de oração, irmão. Porque quando eu for empregar alguém, eu quero ser resposta para aquela pessoa que está orando pedindo emprego. Então, o cristão, ele tem que fazer a diferença, irmãos. É pelas boas obras. Por isso que a Bíblia manda a gente ser irrepreensível. Que ninguém possa nos repreender. Amém? Aleluia. A gente vai abrir lá em 1 Pedro e a gente vai ficar por lá por causa do tempo. Se bem que não estou muito aperreado com o tempo, não. Se passar do tempo, que eu não vou passar, mas fica para a próxima oportunidade, né? A gente não prega a Bíblia toda num dia só. Então, abre aí em 1 Pedro, capítulo 2. Inclusive, irmãos, eu volto a ressaltar, né, esse versículo que eu vou ler, eu acho que o de Filipenses também. Está aqui, ó. Está embasando a cartilha da gente. Amém? Então, com carinho, né? Isso aqui foi feito com dinheiro de dízimos e oferta, né? Pega a tua, lê
estuda direitinho, lê os versículos, né? Não rejeita esse cuidado, não, né? Se deixe ser exortado e pastoreado pela palavra de Deus. Amém? A partir do versículo 11, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar, diga assim, exemplar, o vosso procedimento no meio dos gentios. O irmão quer declarar a palavra mesmo, né? É isso aí, irmão, é isso aí. Né? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Autoexplicativo, né? Não precisa ninguém explicar isso daqui, meu querido. Se mantenha exemplar. Porque quando virem com mentiras, eu me lembro do que Jesus disse no sermão do monte, né? Que bem-aventurado nós seríamos quando, mentindo contra nós, dissessem toda sorte de calúnias por conta do evangelho. Sabe, não é a pessoa, a gente não vai ser bem-aventurado quando a gente está todo errado e chega alguém e expõe a nossa hipocrisia, não. A gente é bem-aventurado quando, mentindo, nos caluniam por causa do evangelho. Aí é bem-aventurado. A mesma coisa aqui, irmão. Pedro está dizendo, mantenha o teu procedimento exemplar, e aí vão querer te difamar. Mas eles, observando-vos em vossas boas obras, não vão ter do que achar você em falta. E vão ter que dar glória a Deus mesmo. A gente está aqui, irmão, para louvor e glória de Deus. Amém? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Toda instituição humana, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. É melhor você estar nessa segunda parte. É melhor você estar na parte de quem realmente faz as coisas certinho, sabe? Vê como é bom. Eu me lembro quando eu era mais jovem. Um certo dia, o carro da CELP bateu lá em casa. Eu morava na rua Tibúrcio Neto, número 20, Coab Bela Vista. Irmãos, bateu lá em casa o cara da CELP para fazer uma vistoria na residência de seu Luiz da Oficina, vulgo meu pai. Porque teve uma redução anormal do consumo de energia. E levantou suspeita para a CELP, né? De tantas residências em Vitória, a redução que teve no consumo de energia lá dessa residência do seu Luiz da Oficina levantou suspeita e foram lá olhar para ver se tinha algum animal entranhado na rede elétrica. E o camarada fez lá a vistoria e verificou que não tinha bicho nenhum. Não tinha nada de errado, estava tudo certo. E que aquela redução era devida aos esforços de Dona Bia. Dona Bia estava cuidando da família para que a família usasse de maneira mais inteligente a energia. E reduziu o consumo da energia, irmãos. Então, o funcionário público, no exercício da sua função, ele é uma autoridade, irmão. Amém? E ele foi com uma autoridade para levar ou
o louvor ou a vergonha. E graças a Deus, né, nesse caso, em que eu me lembro bem, né, foi verificado de que estava tudo certo. Eu me lembro do que Paulo falou aos Romanos no capítulo 13, que ele diz que a autoridade não é sem motivo que traz a espada. Então, queres tu não temer a autoridade? A solução é simples. Faz o bem e terás louvor dela. Mas se faz o mal, não é sem motivo que ele traz a espada. Então, nós como filhos de Deus, irmãos, nós não podemos estar colocando um bicho na rede elétrica. Eu nunca sei se é macaco ou é gato. É gato, né? É macaco ou é gato que bota na... É gato, né? Pronto. Não bota bicho no quadro de energia. Não rouba a energia, irmão. Tá certo? Amém. Amém. Aí o versículo 15 aqui de 1 Pedro, capítulo 2. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aleluia. Vê que palavra poderosa, forte. Vê que palavra forte. Pelo nosso bom procedimento, os tolos serão envergonhados. Porque a gente nos conduz de acordo com o amor de Deus. E como é o amor de Deus, não se conduz inconvenientemente. Amém, irmãos? Aleluia. Isso daqui, irmãos, é como o cristão deve viver sua vida cidadã. Como ele deve exercer a sua cidadania? É de forma íntegra, de forma a respeitar as coisas, respeitar as instituições humanas. Vê o versículo 13. Sujeitai-vos às instituições humanas. Sujeitai-vos à lei. Sujeitai-vos às instituições. A Bíblia, ela dá instruções claras para o nosso procedimento. No casamento, como é no casamento? O marido deve tratar a mulher com amargura? Não, por quê? Porque a Bíblia diz para não fazer isso. A Bíblia diz, não trate a sua mulher com amargura. O marido deve ficar alheio à vida doméstica? Tudo na mão da mulher? Por que não pode? Porque a Bíblia expressamente diz que não é para fazer. Ele diz, vivei a vida comum do lar. Expressamente, irmão. Então, a gente tem instrução. A mulher pode ficar se insufrando contra o marido, se rebelando contra o marido. Não, por quê? Porque a Bíblia diz expressamente o contrário. Sujeitai ao teu marido. Ao teu marido. Amém? Né? Aos homens de maneira... Não, ao teu marido, obedeça. Sede submissa ao seu marido. Os filhos, da mesma forma, obedeçam os pais. Os pais, não tira onda com a cara do menino. Não estimule a ira no seu filho. A Bíblia dá expressas recomendações. É Deus dando expressas recomendações para como a gente tem que proceder nesse mundo. Amém? Então, a gente leu aqui até o versículo 13, 15, versículo 16. Como livres que sois, nós somos livres, amém? Não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não use da sua liberdade de expressão para ofender ninguém, irmãos. Porque aí não é liberdade de expressão mais. Amém? A gente tem que fazer convergir a palavra de Deus. Lembra
que você é livre, mas lembra também de 1 Coríntios capítulo 13. Não se conduz inconvenientemente, mas não se alegra com a injustiça. O amor de Deus. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Irmãos, a gente tem que ser crente, irmão. Porque senão não vale muito a pena. É melhor comermos e bebermos, porque amanhã morreremos. Se isso aqui é falso, se isso aqui não vale, a gente não pode ser seletivo. Ah, isso aqui eu quero obedecer, isso aqui não. Não, assim não vale, irmão. Não é, a verdade ela é íntegra. A gente tem que cumprir integralmente. Temos que nos esforçar para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Porque, sim, em algumas vezes, a vontade de Deus é que Ele seja exaltado no nosso sofrimento. Amém, irmãos? Deus pode ser exaltado e glorificado no sofrimento. Acaso não foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Amém, irmãos? E aí eu tenho só 30 segundos. E tudo isso aí que o pastor já está dando spoiler, a gente vai continuar domingo que vem, tá bom? Irmãos, a vida cristã é uma vida boa. É boa por quê? Porque a gente vive na presença do nosso Deus. E na certeza de que Ele tem ternos afetos de misericórdia por nós. Que Ele nos ama de fato. E que nós não somos apenas alvo do amor de Deus, mas somos instrumentos do amor de Deus aqui nessa terra. Por isso que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está roubando o outro. Se Deus quer me usar e eu não deixo Deus me usar porque eu estou vivendo uma vida de pecado, porque eu estou sendo egoísta, porque eu estou fazendo as coisas erradas, eu estou privando o outro de ser abençoado pelo talento que Deus colocou na minha vida. Não é isso? É isso, irmão. Então a vida cristã é uma vida de serviço. Nós somos servos de Deus e somos filhos de Deus. Amém? A gente leu até o versículo de 16, né? Que diz assim, vivendo como servos de Deus. E o último diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Fica de pé, a gente está concluindo aqui. O pastor quer falar alguma coisa? Quer? Então, o pastor vai fazer a saudação final. Amém?